Então, pessoal, nossa aula está sendo gravada, mais uma vez. A aula aqui não vai ser tão demorada, porque, assim, é uma continuação daquilo que nós vimos na última aula, que são as leis de Newton. Nós falamos sobre força, né? Mas não falamos nada a respeito, assim, da força resultante. É o que nós vamos ver hoje, né? Sempre lembrando, pessoal, que esses conteúdos de física são conteúdos, assim, destinados a aquilo que você vai usar, né, como zootecnista, tá certo? Então, assim, a abordagem matemática, a abordagem física é algo, assim, dentro da sua área, tá certo? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, nesse momento. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar com vocês, tá ok? Eu gostaria de saber se todos estão vendo a apresentação. Abra o microfone, fala, por favor. Sim, professor. Todos estão vendo a Tá vendo? Sim. Sim. Ok, ótimo. E lembrando, pessoal, que enquanto eu faço a apresentação, eu não consigo ler nada no chat. Então, se você tem que falar alguma coisa, você pode abrir o microfone, interromper e falar, tá ok? Se tiver dúvida, alguma pergunta, abra o microfone e aí você fala aí qual é a sua dúvida, tá? Eu não consigo ler nada no chat. Então, pessoal, nós vamos falar sobre cálculo da força resultante. Então, algumas coisas importantes, eu coloquei aqui, força, lembrete. Por que é lembrete? Porque nós definimos o que é força na aula passada, tá? Ficou bem definido. Então, assim, em termos coloquiais, em termos, a grosso modo, a gente sabe que força é um empurrão, é um puxão, certo? Mas em física, a força, ela é qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou deformação, certo? Então, a força, ela vai alterar o estado de movimento de um corpo. Se ele estiver em repouso, estiver em movimento. Aí nós temos 3 exemplos aí, tá? No esporte, na aviação, infelizmente em acidentes que causa uma deformação, certo? Então, a força, ela existe para variar a posição de um corpo. É importante, pessoal, que a gente saiba também que mesmo que você, por exemplo, você empurre o Pico Everest, certo? Você vai lá no Nepal e empurra o Pico Everest. Mesmo que você não consiga movê-lo do lugar, você aplica uma força. Então, assim, a força, ela sempre está em interação entre 2 corpos, tá? Se vai ou não causar movimento, já é outro departamento, tá? Mas a força, geralmente, aí a gente vai, didaticamente falando, a gente sempre vai colocar que a força, ela vai mudar a posição de um corpo, né? Se o corpo estiver em repouso, vai fazer entrar em movimento, e se estiver em movimento, vai fazê-lo entrar em repouso, tá, pessoal? Vamos continuar aqui, e lembrando, qualquer coisa você me chama aí para a gente tirar dúvida. Mas o que seria força resultante? Nós falamos de força e agora força resultante. Professor, é a mesma coisa? Praticamente é a mesma coisa, só que a força resultante é algo assim mais amplo, tá? Na aula passada eu dei um exemplo aqui, e suponha que você estivesse dirigindo o seu carro, e aí você não prestasse muita atenção, e a gasolina tivesse acabado, por exemplo, a gasolina acabou. E essa gasolina, ela acaba, por exemplo, a 100 metros do posto de gasolina. E aí você, por sorte, vê um amigo, você chama um amigo, e esse amigo empurram o seu carro para o posto de gasolina. Ou seja, você e seu amigo empurram o carro para o mesmo sentido, ou seja, o sentido do posto de gasolina. Então, o que seria a força resultante aí? A força resultante, ela seria a somatória da sua força mais a força do seu amigo, tá? É o que nós vamos ver agora. Então, a força resultante, ela é a soma vetorial
das forças atuantes sobre o corpo. Esse termo vetorial, pessoal, ele caracteriza, assim, tem um corpo, por exemplo. Então, o vetorial, ele é uma característica, assim, da direção da força, tá? No nosso curso, né, de zootecnia, eu não vou adentrar muito essa questão de vetores, porque não há necessidade, tá? A gente precisa entender que aquilo que é o mais essencial para vocês, tá? Então, você tem um corpo aí, e aí tem uma força F1 para a tua direita, tá? Aí tem uma força F2 na diagonal, para cima. Aí tem uma força F3 aparece do lado oposto, aí aparece um F4 ali, da direita para a esquerda, e aparece outra força FN. Então, o que é FN? FN, pessoal, é uma força qualquer, tá? Então, você observa que neste corpo, existem várias forças atuando. Aí, como é que seria a força resultante? Seria a somatória de todas essas forças, tá? Seria a somatória de todas essas forças, né? E aí a gente coloca assim na somatória, tá? Essa somatória, se assusta alguém, não precisa se preocupar, não, que é só uma anotação da gente, como é que a gente coloca as forças, tá, pessoal? Então, a força resultante pode ser entendida, pensada, como uma força que substitui todas as outras, realizando o mesmo trabalho, ok? É como se você, por exemplo, tivesse 5 notas de R$ 20, né? Então, tu sabe que 5 notas de R$ 20 produzem o mesmo efeito de uma nota de R$ 100. Então, a força resultante seria o quê? Seria 100. E as forças individuais seriam os 20, como se fosse assim, ok? Então, pessoal, a força resultante, eu vou apresentar aqui 3 casos para vocês. Como é que ela é calculada? Na verdade, são 4 casos, né? Mas nós vamos, no nosso curso, vamos abordar apenas 3, tá? O primeiro caso, forças atuantes na mesma direção e sentido. É o caso lá do carro sem gasolina, né? Você e o seu amigo empurraram o carro para o mesmo sentido, né? Então, como isso funciona? Eu tenho um F1 aqui, o F2 aqui. Observem que F1 e F2 estão jogando do mesmo lado, ou seja, ambas as forças, F1 e F2, estão do lado direito. Só quando eu falo do lado direito, é a minha referência. Eu estou na frente do notebook aqui, e essas forças, elas estão lá para o lado direito. E eu acredito que para vocês seja a mesma coisa, né? Lá no IFE, quando eu dava esse conteúdo aqui, eu sempre falava assim, ó, as forças estão atuando lá para a BR para pegar carona. Ou as forças estão atuando para o lado lá do refeitório, por exemplo, né? Então, eram essas referências aí. Então, eu tenho F1 e F2, e você observa que a setinha, né? A seta de F1 e F2, aqui, ó, F2, F1, ó, estão para o mesmo sentido, tá? Então, eles estão se unindo. Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Como é que eu calculo a força resultante? A força resultante ela é obtida pela soma das intensidades das forças atuantes. Matematicamente, é só você somar F1 com F2. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Tem alguém querendo participar. Deixa eu voltar. Pronto, parei aqui. Então, pessoal, a força a força resultante seria dada dessa forma, tá? E qual seria o sentido da força resultante? O sentido da força resultante é o mesmo das outras forças atuantes. Ou seja, se F1 e F2 estão atuando para a direita, a força resultante, ela só pode ser para a direita também, tá certo? Então, se essas forças estivessem atuando para a esquerda, a força resultante seria também para a esquerda, tá? Esse é o primeiro caso. O segundo caso, pessoal, é forças atuantes na mesma direção, mas em sentidos opostos, tá? Se a pessoa tiver alguma dúvida, você pergunta, tá bom?
a gente está dando aula aqui, a gente está indo na fé, né? Porque eu não estou vendo ninguém, a gente não sabe de nada aqui. Então, assim, vai na fé. Então, se você tiver aí com dúvida, você pega e abre o microfone, pergunta, ok? Então, o segundo caso aqui, forças atuantes na mesma direção, mas em sentidos opostos. Como é que isso funciona? Olha, aqui nós temos um corpo, aqui eu tenho F1 para a direita, e aqui eu tenho F2 para a esquerda. Então, a gente observa aqui, que aqui é um sentido oposto, tá certo? Ó, F1, olha a setinha para onde vai, e F2 para onde vai. Então, sentidos opostos, tá? Diferente lá do primeiro caso, que eram mesmo sentido, mesma direção, tá? Então, pessoal, como é que se calcula a intensidade da força resultante? A força resultante, ela é calculada pela diferença das intensidades das forças atuantes, F1 menos F2, tá? Então, você observa aqui que no segundo caso, é uma diferença, subtração, e no primeiro caso é uma soma. Aqui, vale ressaltar? Pois não. Aí, no caso, elas seriam de mesma direção, porque todas estão na horizontal, aí, no caso, só mudando sentido? Isso, é o Ricardo que está falando, né? Isso. Ricardo, isso mesmo. Exatamente. Mesma direção horizontal, isso. Muito bem. Beleza. Então, pessoal, seria F1 menos F2. Aqui vale ressaltar que eu sempre vou subtrair a força maior menos a menor. Se, por exemplo, F2 fosse maior do que F1, seria F2 menos F1, tá? Fisicamente falando, não existe força negativa, tá, pessoal? Não esqueçam disso. E o sentido da força resultante? Qual vai ser? O sentido vai ser, o mesmo da maior força. Então, nesse nosso exemplo aqui, F1, ele é maior do que F2, correto? E F1 aponta para a minha direita. Então, o sentido da força resultante será para a minha direita, tá? Então, assim, o sentido da força resultante, nesse caso aqui, quando as forças atuam em sentidos opostos, sempre vai ser da força maior. Ou seja, o sentido da força resultante, ele vai acompanhar o sentido da força maior. Tá, pessoal? Não esqueçam disso aí. E nós chegamos agora ao terceiro caso, terceiro e último caso, que são forças perpendiculares. Bom, a primeira coisa que nós precisamos lembrar aqui, o que são forças perpendiculares? Pessoal, quando eu tenho, assim, por exemplo, duas retas perpendiculares entre si, eu preciso lembrar que perpendicular tem a ver com 90 graus. Tá certo? 90 graus. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos ter duas forças, e essas duas forças elas vão formar um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui eu tenho F1 para a minha direita, e eu tenho F2 de cima para baixo. Então, se a gente fazer aqui uma projeção aqui, olha só, nós vamos formar aqui um ângulo de 90 graus. Estão podendo observar aqui, tá vendo? Ó, 90 graus. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pessoal, assim, é um filme já um pouco antigo, mas é um filme que fez muito sucesso no cinema. Se eu não me engano, é da década de 90. O filme é Missão Impossível, né? Tom Cruise. O Missão Impossível, ele mostra muitas vezes situações onde existem forças perpendiculares. E uma das cenas do filme Tom Cruise, ele desce pelo teto para pegar um objeto, não me lembro qual, e quando ele chega lá para pegar o objeto, quando ele puxa o objeto para cima, vem alguém que vê aquilo ali e tenta tirar o objeto da mão dele. Então, o Tom Cruise aqui é como se fosse o F2, tá vendo? E o rapaz lá que tentou tirar da mão dele é o F1, ou seja, ele puxava para cima e outra pessoa puxava para a esquerda, formando um ângulo de 90 graus, tá? E como é que se calcula a força resultante dessa situação aqui, pessoal? Bom, primeiro aqui, deixa eu projetar de novo as forças aqui. F1, né? Não mudou nada.
F2, eu desloquei ela daqui, ó, e eu coloquei ela aqui, bem no início de F1, ok? E aí, pessoal, a força resultante, ela é, isso aí se chama lei dos polígonos. Nós não vamos, assim, falar muito sobre isso aí, porque na zootecnia, o mais importante é você aplicar essas forças aí, tá certo? E, então, a gente observa aqui que se formou o quê? Que figura geométrica é essa aqui? Um triângulo. E aqui tem um ângulo reto, né? Ó, tá vendo? Tem um ângulo reto aqui. E aí a gente aprende, né, lá no 9º ano, no início da trigonometria, que quando você tem um triângulo retângulo, você pode usar o teorema do velho Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, né? Aí, matematicamente, é assim, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Só que, como eu estou falando de forças aqui, o que acontece? Nós vamos usar, em lugar do A, o F, né? No lugar do B, o F1, e no lugar do C, o F2. Isso aqui é o teorema de Pitágoras, pessoal. Então, às vezes você não lembra dele, mas provavelmente você viu isso aqui, né? Você viu em algum lugar da sua vida. Diz que tem duas coisas que a gente nunca deixa de ver na escola, né? É o teorema de Pitágoras e a fórmula de Bhaskara, né? Isso aí a gente nunca deixa para ver. E aí alguém pergunta, onde é que eu vou usar Bhaskara na minha vida? E aí muitos especialistas dizem, não, a fórmula de Bhaskara você vai usar para ensinar o seu filho lá, quando você tiver seu filho, né? Porque Bhaskara se usa, você aprende e vai usar pouco depois, né, pessoal? Então esse é o teorema de Pitágoras, tá? Então, assim, quando eu pergunto como se calcula a força resultante, você vai entender primeiro como essas forças estão atuando, pessoal. Se elas estão atuando no mesmo sentido, eu vou somar. Se elas estão atuando em sentidos opostos, né, eu vou o quê? Subtrair. Se elas estão atuando de forma perpendiculares entre si, formando ângulo de 90 graus, uso o teorema de Pitágoras. Tá? E como o Ricardo frisou agora há pouco, elas sempre vão ter a mesma direção, exceto quando for perpendiculares, né? Por exemplo, F1, ela está na direção horizontal e F2 está na direção vertical, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui 2 exemplos, e aí eu já vou liberar vocês, tá? E nós vamos fazer aqui. Pessoal, até aqui, alguma pergunta, pessoal? Mas... Sentido, professor. Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Pode continuar, pessoal? Não. Pode Ok. sim. Então, beleza, então. E o sentido, professor? Oi? O sentido, não tem? O sentido? Não, o sentido é esse aqui, ó. Tá, o sentido vai ser esse aqui. Ó. Como é que se lê isso aqui, pessoal? O sentido. Isso aqui a gente chama-se diagonal, tá? É porque, assim, geralmente a gente dá mais ênfase no sentido quando as forças, elas têm, assim, mesmo sentido e sentidos contrários. Quando fala de teorema de Pitágoras, eu não trabalho muito esse sentido, não, tá? É somente na questão mesmo. Agora, tem questões que pedem sentido quando é teorema de Pitágoras? Tem. Mas, como eu disse anteriormente, para o nosso curso, pessoal, de zootecnia, não há necessidade, tá? Se for pedir aqui, qual o sentido? O sentido seria na diagonal aqui. Diagonal, de baixo para cima, tá? Então, assim, o mais importante é você lembrar que quando tiver perpendicular, você vai usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, nós vamos continuar aqui, pessoal. Vamos fazer 2 exemplos. E depois a gente vai liberar você. Então, exemplo 1. Olha só. Considere as seguintes forças aplicadas a um corpo, tá? Lembrando que quando eu falo um corpo, pode ser uma partícula, pode ser um carro, um tanque de guerra, uma bola de futebol, uma cadeira, né? Um jabuti. Então, corpo pode ser qualquer coisa, tá?
E aí você tem aí as forças. Esse pontinho aqui, pessoal, é o corpo, tá? Não sei o que é. E aí o que a gente pode observar aqui? Que tem uma força de 3 newtons para a direita e uma força de 5 newtons para a esquerda. Então, pessoal, de cara aqui, essas forças estão interagindo no corpo sentidos opostos. Ok? Sentidos opostos. E aí a primeira pergunta, pessoal, qual é a força resultante aplicada? Ah, professor, isso é fácil, eu nem fazer cálculo, né? É simplesinha, né? Então, a primeira coisa, qual é a forma que eu uso? Você primeiro tem que observar como essas forças se comportam, primeira coisa, tá? Muitos alunos, pessoal, eles têm muita dificuldade em física. É claro que às vezes existe a questão da matemática, mas muitos alunos têm dificuldade em física porque querem calcular sem antes aprender o conceito. E não é assim. Física nunca foi assim. Primeiro a gente aprende o conceito, né? Depois você aplica o cálculo, ok? Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender se essas forças estão agindo em sentidos contrários. Se estão agindo em sentido contrário, eu vou subtraí-las. Ponto. E aí não tem erro, né? Vai ser 5 menos 3, e a força resultante é igual a 2 newtons. Essa aí foi mamão com açúcar. E aí a letra B, qual a direção da força resultante? Quem poderia me dizer, pessoal? Qual a direção? Agora eu quero a participação de vocês, tá? Qual a direção da força resultante? Vai ser pro lado da força maior lá, de 5 newtons? Isso aí é o sentido. Qual é a direção? Seria horizontal? Isso, seria horizontal. Pessoal, e aí, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou abrir uma parênteses aqui. Cuidado para não confundir direção e sentido. Tá? Professor, como é que eu vou saber disso? Direção, pessoal, você sempre pensa assim, em uma reta. E sentido, você pensa na pontinha dessa reta. Por exemplo, aqui você observa que é uma reta. Esqueça as setinhas. Esqueça essas setas, tá? Esqueça essa seta aqui e essa aqui. Você está vendo uma reta deitada, correto? Está deitada ela. Pessoal, é de 5 ou de 3 newtons? Não importa, elas estão deitadas aqui. Então, a direção da força, ela pode ser horizontal ou vertical. Como ela está deitada, então ela vai ser horizontal. Certo? E aí, agora há pouco, acho que o Ricardo falou, do lado ali do 5 newtons. Ele respondeu o sentido da força resultante, tá? O que é sentido? O sentido, pessoal, tem a ver agora com essas flechinhas aqui. Por exemplo, a força de 5 newtons, qual o sentido dela? Para a esquerda. Qual o sentido da força de 3 newtons? Para a direita. Mas ambas estão na direção horizontal. Então, quando eu falo de direção, ela pode ser horizontal ou vertical. Quando eu falo de sentido, pode ser direita, esquerda, norte, sul, para cima, para baixo. Entende? Por exemplo, quando você joga uma bola para cima, a direção é horizontal. E o sentido? O sentido para cima. Quando essa mesma bola cai, qual a direção dela? Continua sendo vertical. Tá vendo? Por quê? Porque você, quando faz de direção, você imagina assim uma reta, tá? E no movimento de uma bola, essa reta está em pé. Se ela está em pé, então ela é vertical, tá? E quando ela cai, o sentido é para baixo, tá bom? Então, qual a direção da força resultante? Horizontal. E agora a letra C. Qual o sentido da força resultante, pessoal? Para a direita ou para a esquerda? Quem poderia responder? Vamos participar. Qual o sentido? Para a esquerda. E por quê? Porque a força maior é para a esquerda. Porque está a Por causa da força força maior. maior do 5M. Isso, muito bem. Porque o sentido da força maior. Para a esquerda. Muito bem, pessoal, tá? É só isso. Então, não confundam direção com sentido. É só você lembrar a linha do horizonte, né? Então, a linha do horizonte, ó,
linha do horizonte. E a linha do horizonte, ela sempre vai ser, como o próprio nome fala, horizontal, só que o sentido depende. Se você estiver em qualquer lugar do mundo, ela pode parecer diferente para você, ok? Então, não confunda direção com sentido. Quando eu falo de direção, é horizontal ou vertical. Sempre você, assim, tem outras direções, tem mais, nós não vamos adentrar isso aí. E quando eu falo sentido, pode ser para a direita, para a esquerda, tá? Por exemplo, então, uma rua, a direção dela é horizontal, sempre. Não importa para onde você esteja andando, mas qual o sentido? Pode ser para a direita, pode ser para a esquerda. Tá vendo como muda? Né? Agora o exemplo 2, pessoal. É o nosso último exemplo, tá? O exemplo 2 faz o seguinte, ó. Duas forças, F1 e F2, atuam em um corpo de massa igual a 2 kg. Sabendo que F1 é igual a 8 newton e F2 é igual a 4 newton, e que estas forças atuam na mesma direção e no mesmo sentido, determine a aceleração do corpo. Esse exemplo aqui, ele não tem desenho, tá? Então, a gente tem que entender. Bom, o exercício deixa bem claro, pessoal, que está na mesma direção e mesmo sentido. Então, vai ser esse caso aqui, todos concordam? Ô, professor, como é que você sabe que ele está indo para a direita? Ele não fala que ele está indo para a esquerda, então, tanto faz. O importante é você entender que que essas duas forças atuam no mesmo sentido. Se eu pegasse essas forças aqui, colocasse do outro lado, as duas agindo para a esquerda, estava certo? Estava. Se eu pegasse essas duas forças, colocasse ela de cima para baixo, ou seja, as duas agindo de cima para baixo, estariam certo? Também estariam. E se eu pegasse elas, colocasse debaixo ali do bloco ali, F1 e F2 agindo para cima, as duas, estaria certo? Também estaria, pessoal. Porque o que importa é que elas estão agindo no mesmo sentido e na mesma direção. Ok? Então, nós vamos resolver esse negócio aí. Primeira coisa que você tem que fazer, calcular a força resultante. Não tem jeito. Tá? Pessoal, e como é que eu calculo a força resultante aqui? Se é no mesmo sentido, fica fácil, né? Eu tenho que somar. E aí você vai somar o 8 mais 4. 8 mais 4 é uma dúzia, né? 12 mil. Fácil, né? Aí, pessoal, agora, isso aqui são os cálculos que nós já fizemos, né? Eu preciso encontrar o quê? A aceleração. E aí eu vou ter que recorrer à segunda lei de Newton. Que nós vimos na aula passada. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a massa desse rapaz aí é quanto? Olha só, quanto que é? 2 quilos, tá? Então, eu tenho aí a massa dele, tá, pessoal? Então, no lugar aqui, olha, do FR, eu coloco quem? Coloco 12, tá? A massa, 2, eu pego lá no exemplo. E a aceleração é que eu tanto quero. Então, fica assim, 12 igual a 2A. Bom, pessoal, aqui você não pode mais errar, né? Então, a aceleração, ela é igual a quê? 12 dividido por 2, tá? Ou seja, quem está multiplicando, passa dividindo. Você deve lembrar disso aí, com certeza. E, finalmente, A é igual a 6 metros por segundo ao quadrado, tá? Pessoal, então, é isso aí, tá? Essa questão aí, a gente não vai, um pouco assim, colocar muito, tá? Colocar muito, assim, exercício, essas coisas, justamente porque não faz sentido, tá? Essa aula, como vocês estão vendo, está gravada, pessoal, eu vou deixar disponível. Alguma pergunta, pessoal? A gente pode voltar lá no slide, não tem problema, tá? Alguma pergunta? Alguém tem algo a dizer? Tá tranquilo? Professor. Pode falar, Ricardo. Professor, só uma pergunta aqui relacionada à aceleração. A aceleração, ela pode dar negativa também, né, no caso. A força que não pode, né? Aí, no caso, se tem uma aceleração negativa, é um movimento retardado, né? Tipo como se estivesse freando. Exatamente. Quando a aceleração dá negativa, é porque existe uma força contrária ao movimento, tá? É isso aí mesmo, Ricardo. Muito bem.
Beleza, então, professor, obrigado. É que eu tinha feito um trabalho lá e tinha dado negativo, eu tava em dúvida. Não. Existe possibilidade sim, tá? Beleza, obrigado. Tranquilo. Alguma pergunta, pessoal? A mais, assim, alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? De boa, tranquilo. Tudo tranquilo, o senhor explica Então, muito pessoal, bem. nós vamos encerrar aqui. Beleza, então. Tô de boa. Mais uma vez, pô, ninguém abriu a câmera, né? Nós vamos ter uma aula aqui, nós vamos ter que abrir a câmera, pessoal. Tá? É amigo secreto, final do semestre, tá? Nós vamos, pessoal, então, encerrar a aula aqui. Faltam 10 minutos, mas já deu o que tinha que dar. Amanhã, pessoal, nós temos aula de novo, tá? Nós vamos ter que se encontrar e fazer esse esforço. Eu sei, assim, que vivemos em um cenário atípico, muitos, assim, estão trabalhando. Um dia desse, um aluno me ligou lá de Mato Grosso, dizendo que está estudando, trabalhando lá. E olha que ele faz o curso integral, né? Ou seja, o dia todo. Mas a gente tem que entender essas peculiaridades, tá? Se possível, comunique com antecedência. Pessoal, eu não vou participar por causa disso. Tá, pessoal? Tá? Então, assim, a gente encerra aqui, mas nós vamos deixar gravado aqui, depois eu passo para vocês o link. E amanhã, pessoal, a gente se encontra outra vez no mesmo horário, né? 7 horas e 10 minutos. São 2 aulas amanhã. Talvez, se eu elaborar uma lista de exercícios, eu passo para vocês, porque assim, se a gente puder fazer algo gravado e mandar para vocês, tudo bem, mas se tiver se encontrar, vai ter que se encontrar mesmo, tá? Como nós estamos fazendo aqui, certo? Então, eu vou mandar também esse material para vocês, vou mandar esse material, slide, no Swap, lá no Ava também, aqui no grupo e no e-mail, e aí, tendo dúvida, vocês comunicam. Lembrando, pessoal, que o trabalhinho é para quarta-feira que vem, não é isso? Muitos já me entregaram, mandaram para mim, e outros ainda não, mas nós temos ainda mais uma semana, né? Tem muito tempo. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Ok? Mais alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar agora. Tranquilo? Então tá, pessoal. Então, tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus, tá? E uma ótima aula para vocês. Vocês vão ter aula ainda hoje, não sei. Boa aula a todos, tá? Até amanhã, se Deus quiser, tá? Bom dia a todos. Valeu, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.